Paz, meus irmãos, tudo bem? Passando aqui para dividir um pouco do conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos aprender juntos aquilo que Deus tem a falar conosco. E hoje eu gostaria de falar de um tema muito debatido, por muitos estudiosos da palavra de Deus, muitos religiosos, que é sobre o arrebatamento da igreja. E eu gostaria de falar hoje sobre a visão pré-tribulacionista sobre o arrebatamento secreto, a visão dispensacionalista. O que é o arrebatamento secreto? Bom, o próprio nome já diz que a igreja ela será arrebatada antes da tribulação e da grande tribulação, que a igreja não passará a tribulação. Pois bem, como se deu o desenrolar e aonde teve origem essa visão do arrebatamento secreto? Pois bem, eu fiz algumas anotações aqui e eu gostaria de ler com vocês. A visão do dispensacionalismo secreto, ou a visão dispensacionalista e pré-tribulacionista. Ela é recente, ela é predominante hoje no Brasil, e entre muitos, a maioria, dos pentecostais, dos cristãos e no mundo, que a igreja ela vai ser arrebatada de uma forma secreta. No momento em que ela estiver passando por um aperto, Jesus vem, arrebata ela, os judeus ficam para trás e a igreja vai estar nas bodas e depois Jesus volta para buscar o povo de Israel. Mas na verdade isso é um grande engano, é uma grande mentira, porque na verdade não foi assim que Paulo explicou e que o próprio Jesus explicou no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Veja bem, esta visão dispensacionalista, como eu estava dizendo, e pré-tribulacionista, ela é recente. Ela é predominante hoje no Brasil e no mundo. Esta ideia ela surgiu de uma mulher chamada Margaret MacDonald. Ela teve uma visão que Jesus arrebataria a igreja de uma forma secretamente, e que depois retornaria. Só que ela teve esse entendimento através dessa visão e ela não guardou para ela. E isso aconteceu nos meados de 1830 e passou-se a ter a ideia de um arrebatamento distinto da volta de Jesus, que é ensinada na palavra. Depois de ter frequentado muitas reuniões, essa tal de Margaret MacDonald, que é a rainha do pré-tribulacionismo, do dispensacionalismo, do arrebatamento secreto, e ouvido muitos testemunhos da visão dela, outras pessoas aderiram àquilo que ela falou. Ela escreveu até um livro. Em um livro surgiu aquele o qual muitos chamam de o pai do dispensacionalismo, John Nelson Darby. Foi o líder do movimento dos irmãos e também chamado o pai do dispensacionalismo. Este homem, John Darby, foi responsável no século XIX por implantar o dispensacionalismo. Agora, o que a Bíblia ela diz? Onde estão os textos que a Bíblia ela comprova para nós que a volta de Jesus e o arrebatamento são um ato único? Nós vamos ler Mateus no capítulo 29. Olha o que diz Mateus capítulo 29. Logo depois, já começa assim. Logo depois da tribulação, capítulo 24 e verso 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, eu vou pegar a palavra de Deus aqui para nós ler, para entendermos melhor. Olha o que diz. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Os astros dos céus, os luminares do dia e da noite, eles serão abalados. Isso não soa familiar para você? Porque em Apocalipse fala
que 1/3 das estrelas do céu, elas irão cair. O céu se tornará negro como saco de silício. A lua não dará a sua luz. Mas isso, olha bem, logo depois da aflição daqueles dias. Que dias que está falando? Da grande tribulação. Ora, a Bíblia fala no capítulo 6 de Apocalipse, que nós já estudamos, que as duas testemunhas, as testemunhas de Deus, representada pelo cavalo branco, através do seu evangelho, que é o arco que está na mão do cavaleiro branco, representado, simbolizando Cristo, ali em Apocalipse 6, estarão pregando a palavra de Deus na tribulação, na grande tribulação. Durante 1260 dias, 42 meses, uns 3 anos e meio, o anticristo não poderá tocar nestas testemunhas. Ninguém poderá tocar, porque se tocar irão morrer, porque sobre estas testemunhas, na metade da última semana de Daniel, os 3 primeiros anos e meio, que Daniel profetizou, na 70ª semana, na metade da última semana de Daniel. Para ficar claro, as testemunhas de Deus que receberão porção do Espírito que estava sobre Moisés e porção do Espírito que estava sobre Elias, elas estarão profetizando, elas estarão pregando. E ali no capítulo 6 diz que elas farão descer fogo do céu. Ora, Elias, quando estava em um embate contra os profetas de Baal, se chicoteando, se cortando, e ele não respondia. Então Elias, ele simplesmente orou a Deus, levantou o altar, colocou o cordeiro, levantou as pedras, colocou o cordeiro, encheu de água o rego em volta e orou a Deus, e Deus mandou fogo do céu. Então significa que o poder do Espírito que estava sobre Elias estará sobre as testemunhas, porque diz ali que elas farão descer fogo do céu, elas cuspirão fogo. E também diz que elas tornarão as águas em sangue, ou seja, nós nos remetemos no passado, quando o povo de Israel estava no Egito, e Deus usou Moisés, que simboliza um libertador, um simbolismo de Cristo. Ele fez as águas, pelo poder de Deus, se transformarem em sangue. Então nós vemos que o Egito estará revivido neste tempo do fim, e as testemunhas estarão pregando até a metade da tribulação. E depois deste tempo de 1260 dias, o anticristo irá se levantar. Mas o que isto tem a ver com o arrebatamento da igreja? Isto antecede o arrebatamento. Então significa que a igreja passará a tribulação e a grande tribulação. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele fala na 2ª carta aos crentes de Tessalônica. Por que que Paulo, ele endereça a 2ª carta aos Tessalonicenses? Porque os crentes em Tessalônica, eles acreditavam que haviam perdido a volta de Jesus. Por quê? Porque quando nós lemos a primeira epístola dos Tessalonicenses, nós vamos ver que no capítulo 1, no verso 8, os crentes estavam passando uma perseguição ferrenha. Veja bem que perseguição é o que mais a igreja terá no tempo da tribulação. E como eles estavam sabendo e entendendo o que aconteceria no tempo do fim, que haveria perseguição, eles entendiam que eles tinham perdido o arrebatamento da igreja e tinham ficado para trás. Mas veja bem que Paulo, entendendo que alguém estava disseminando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e veja bem que você vai entender o que eu estou dizendo. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo, ele escreve para advertir os crentes de Tessalônica. E ele diz assim: rogamos pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele. Paulo estava dizendo, nós estamos orando sim pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele. Mas não será assim, ele disse,
ninguém de forma nenhuma vos engane, por epístola, quer por carta, quer por doutrina, como se de mim vocês estivessem ouvindo. Ele estava dizendo, esse ensinamento que vocês estão recebendo não é de mim e não vem de Deus. Veja que Paulo agora, ele traz dois grandes eventos que antecedem a vinda de Jesus. Ele diz assim, que primeiro virá uma grande apostasia. E a palavra apostasia nós sabemos que é apostatar-se, distanciar-se da fé. Aqueles que um dia pregavam a verdade, aqueles que um dia diziam que criam, estavam crendo em Cristo, abandonarão a fé. O segundo grande evento e grande característica que Paulo fala antes da volta de Jesus e seu arrebatamento. Ele diz assim, que haveria de se apresentar o iníquo, o filho da perdição, o filho do pecado, o anticristo. E a palavra anticristo, você sabe, é aquele que se opõe a Deus, aquele que se levantará contra tudo que é de Deus, que se chama Deus. Todo credo religioso, não importa de que religião seja, ele vai perseguir, ele vai destruir. Veja bem que Paulo está falando aqui que haverá uma perseguição, que haverá um levante do anticristo. E isso se completa quando nós lemos Apocalipse no capítulo 11, na perseguição que o anticristo ele vai colocar sobre as testemunhas de Deus. E essa perseguição ocorre na última semana de Daniel, depois da primeira metade. Depois que as testemunhas pregarem durante 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, a igreja passará a grande tribulação. Sim, veja bem que nós fizemos leitura de 1 Coríntios capítulo 51. Nós vamos ver que Paulo ele diz assim, nem todos dormiremos. Vamos ler aqui. Paulo ele fala em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15 e verso 51. Diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Veja bem, que enquanto o povo de Deus estiver pregando, o anticristo não vai poder tocar. Mas depois que passar os 1260 dias, ele vai matar, ele vai martirizar estas pessoas. A Bíblia diz que ele vai pendurar durante 3 dias e meio, não é 3 anos e meio, é durante 3 dias e meio, o corpo das testemunhas. Mas na verdade, ele vai lançar essas testemunhas em um vale muito grande, porque são muitas pessoas que serão martirizadas. Ezequiel fala de ossos secos, de um vale de ossos secos. E esse vale de ossos secos, ele traz um simbolismo muito grande de uma realidade literal que vai acontecer na grande tribulação. Porque muitos serão os mortos. E o anticristo não vai permitir que o corpo dessas testemunhas elas sejam enterradas, recebam o ato fúnebre, que recebam as homenagens. Não, ele vai deixar elas como exemplo, umas amontoadas sobre as outras em um vale. E aí é onde Deus ele olha e fala com Ezequiel, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel disse, Senhor, tu o sabes. E ele disse, profetiza. E se você leu Ezequiel 37, você sabe que ouviu-se um ruído muito grande. Era osso com osso. E começaram a se juntar um com o outro, porque você sabe que as testemunhas elas vão ressuscitar novamente. E vai cair um temor muito grande sobre as pessoas que ali estavam e que não aceitaram o Evangelho. Por isso que o Apocalipse, capítulo de número 6, fala que o cavalo branco, depois dele, vem o cavalo vermelho, que é a espada. Deus vai trazer a espada sobre essas pessoas que não quiseram aceitar. Mesmo quando elas não aceitarem, mesmo vendo a espada sobre elas, Deus vai trazer a fome, o cavalo preto. Depois do cavalo preto, Deus vai trazer a morte. E a Bíblia diz que o cavalo esverdeado, a morte vinha e o inferno inteiro o seguia. O anticristo ele veio para matar as testemunhas de Deus. Veja como se conectam essas coisas.
No capítulo 11 e o versículo 6 estão falando a mesma linguagem. Quando o povo não ouve Deus, ele manda o juízo. Agora veja bem que o arrebatamento secreto ele não pode ser antes da tribulação, porque a igreja estará na terra. As testemunhas de Deus estarão pregando na terra. É um período de provação para a igreja. É um período de perseguição. O anticristo se levantará. O anticristo martirizará, matará muitos daqueles que estarão dentro da cidade. Porque aqueles que morrerão dentro das cidades pelo anticristo é porque quem vai determinar a morte deles será a imagem da besta. Porque a imagem da besta que está descrito lá no capítulo 11, 12 e 13 de Apocalipse, essa imagem será tecnológica. E a imagem da besta será o último Deus que os homens irão adorar. Mas ela que vai determinar quem vive e quem morre. E quem morre é quem não tem a marca da besta. E você sabe que o número da besta é 666. Quem não tem a marca, infelizmente, não vai poder comer e nem beber. Então essas pessoas não vão poder estar na cidade. Por isso que muitos estarão no deserto, muitos estarão escondidos pela mão de Deus. Deus enviará a salvação para os seus filhos. Veja bem que nós estamos falando do falso arrebatamento secreto. Existe somente uma sétima trombeta. Paulo fala em 1 Coríntios: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos serão mortos pelo anticristo, mas muitos serão. Mas os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os que ficarem vivos serão transformados em um corpo de glória. Olha o que diz o versículo a seguir. Num momento, num abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos, é menos de 1/10 de segundo, não dá tempo de fazer nada. 1/10 de segundo, ante a última trombeta. A Bíblia está falando da última trombeta. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 11 e verso de número 15. Olha o que diz a palavra de Deus, que se conecta com 1 Coríntios. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E o tema é a sétima trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Perceba aqui que essa sétima trombeta só é tocada depois da grande tribulação. Paulo, ele está antevendo. Por isso que ele disse que nem todos nós, ele disse assim, nem todos dormiremos. Ele está falando aqui, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados, independente se esteja morto ou vivo, para aquele momento, para aquele evento que Paulo fala em 2 Tessalonicenses. Concluindo o raciocínio de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 1, Paulo diz: rogamos pela vinda do Senhor, e não somente isto, mas pela nossa reunião com Ele. Paulo está falando de dois eventos que são únicos em um mesmo ato, no mesmo dia. Não tem nada de igreja sendo arrebatada antes, vai para o céu, passa as bodas, depois Jesus vem a terceira vez para arrebatar Israel. Não tem nada disso. A vinda do Senhor, segunda vinda, reunião com Ele. Lá em Apocalipse a Bíblia diz que todo o olho o verá. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, todas as nações confessarão que somente Ele é o Senhor. Olha o que nós acabamos de ler em Apocalipse de número 11, verso de número 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, a vinda do Senhor, que diziam: os reinos do mundo, todos os reinos, vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Última trombeta vai ser tocada, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. No momento e no abrir de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados no mesmo instante. Porque convém que isto que é corruptível, o corpo corruptível, o corpo de carne em pecado, que todos os dias está tendencioso a pecar, será transformado. Ele vai se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Veja bem, meus irmãos, a igreja, ela passará a grande tribulação. Quem diz que a igreja, doutrina a igreja, que a igreja não passará a grande tribulação, está cometendo um grande erro. Mas dá tempo de voltar atrás ainda. Dá tempo de reconhecer aquilo que está errado, porque a palavra está aqui. Veja bem que esta mulher, Margaret MacDonald, ela disse que teve uma visão. Existem outras missionárias por aí de outras denominações do sexto dia, porque o sétimo dia ele é santo e ele é de Deus. Existe outra denominação dizendo aí que a marca da besta será a desvirtuação dos princípios de Deus por causa do decreto dominical, e que o anticristo se levantará do Vaticano. Não é verdade, é mentira. Porque a Bíblia está dizendo e nos mostra que o anticristo ele virá do Oriente. O anticristo ele virá do Islã. Mas isso é para um outro vídeo que nós estamos preparando. Veja bem, que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem depois daqueles dias, depois dos dias que nós falamos, que Paulo fala em 2 Tessalonicenses. Nós temos o fundamento de 2 Tessalonicenses. Depois dos dias que o apóstolo João fala em Apocalipse capítulo 11, e também fala lá no versículo de número 15, ante o ressoar da última trombeta, a igreja passará a grande tribulação. Veja bem, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. O arrebatamento da igreja que Paulo fala, ante o ressoar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós estivermos vivos. Veja bem que 2 Tessalonicenses, que nós já lemos, fala que são dois atos, são dois atos que comprovam que Cristo, na sua segunda vinda e no seu arrebatamento, vai ser no mesmo dia. Então nós não podemos confundir as coisas. Jesus nunca disse que a igreja seria arrebatada secretamente. Isso foi disseminado há muito tempo, e a igreja, infelizmente, de hoje, muitas pessoas, eles acolheram essa doutrina e, infelizmente, muitos ficarão surpresos com o que acontecerá. Então, irmãos, essa é a palavra que eu gostaria de dividir com vocês. Eu gostaria que você comentasse no vídeo, que você compartilhasse, que você deixasse o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é interessante, ele é importante, e com certeza ele é importante para a igreja e nunca foi tão atual agora, porque nós temos visto o que Jesus ele falou de guerras, rumores de guerras. Nós estamos vendo as nações super aquecidas. Ainda tem um vislumbre de uma guerra fria, mas nós também estamos vendo o vislumbre de uma possível terceira embate mundial entre as nações. Eu já disse em outro vídeo, nós estamos vendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós estamos vendo a guerra entre Israel e as nações ali à volta que o cercam. Deus com certeza tem promessas sobre Israel, mas isso também é assunto para outro vídeo. Mas a Bíblia, ela fundamenta e ela diz para nós que o arrebatamento não será secreto, mas será visível e todo olho o verá. Eu vou ler algo para você. A volta de Jesus é depois da grande tribulação, antes dos flagelos e das taças e da ira de Deus. E o que o detém? O que detém o anticristo? Com certeza é o Evangelho de Cristo,
aonde o Espírito Santo estará atuando na vida das suas testemunhas e o Evangelho está na mão de Cristo, na mão de Deus. Infelizmente, existem muitas interpretações. E é um tempo, esse tempo da tribulação, da grande tribulação, é um tempo que Deus escolheu para realizar a sua soberana vontade, que Ele determinou para o avanço da igreja, que são os decretos de Deus, a soberana vontade de Deus, para que o Evangelho seja pregado. Nós já lemos aqui Mateus 24. O Evangelho será pregado em todo o mundo, e inclusive na grande tribulação, na tribulação. Mas Deus não permitirá durante 1260 dias que Satanás, através do anticristo, ele impeça o avanço da igreja. Então essa visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, é completamente um erro. E sim, será somente um arrebatamento. 1 Coríntios 15, 52 que nós já lemos. Os mortos primeiros, depois nós, os vivos. E a ressurreição acontece no último dia da grande tribulação. Ou seja, a ressurreição acontece no arrebatamento, que é no último dia. A Bíblia diz que os dias eles foram abreviados para os escolhidos que estarão aqui na grande tribulação, a igreja. Nós nos lembramos sobre as 10 virgens em Mateus no capítulo 25, 1 e 13, que nós podemos fazer um estudo sobre isso. As virgens sábias, a igreja com azeite preparado, e as virgens nécias, os ímpios, e a sua religiosidade, sem regeneração, chegaram tarde. Depois da volta, ele não vem depois. Ficaram os falsos crentes, os falsos profetas e os ímpios. E a Bíblia diz que o dragão, a antiga serpente, o anticristo, o falso profeta e todo o seu sistema serão destruídos e eles serão lançados no inferno e no lago de fogo e enxofre. Então, meus amados, nós temos fundamentos de sobra para dizer e para mostrar que Jesus ele vem depois da grande tribulação. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.